Aleluia, santo. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Peço os irmãos nos ajudar com esse louvor. Muitas guerras já venci para chegar até aqui, só Deus sabe. Quantas noites eu chorei, os gigantes que enfrentei, só Deus sabe. Inimigos vi cair, até o mar vi Deus abrir, eu vivo de milagres. Essa noite, a noite, Deus, pra fazer alguém como eu sobreviver às tempestades. Sozinho, Deus sempre está comigo, Ele é meu amigo. Jesus, eu se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, não vou me afligir. Eu sei que esse problema para Deus é nada, chorando vou seguir, eu não vou desistir, eu sei que o Senhor me guarda, eu não estou sozinho, Deus sempre está comigo, Ele é meu amigo, Jesus está comigo, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada, chorando vou seguir, eu não vou desistir, eu sei que o Senhor me guarda, para não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada, chorando vou seguir, eu não vou desistir, eu sei que o Senhor me guarda. Oh, aleluia, leva a sua batalha, santo. Firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Oh, aleluia, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, se o mar não se abrir, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada, chorando vou seguir, eu não vou desistir, eu sei que o Senhor me guarda. Oh, aleluia.
Obrigada, Jesus. Oportunidade em nome de Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Confesso para os irmãos que não foi fácil esses dias. É uma palavra restauração. Eu queria pedir para a igreja estar abrindo no livro de Neemias, capítulo 1. Confesso que foi dias muito difíceis. Enfrentei muitas batalhas, tentações, provações. Chorei muito. Pensei até em falar para o pastor, para a pastora, que eu não queria pregar essa palavra, porque como que você vai pregar restauração, sendo que você precisa de restauração, né? Mas enquanto Deus fala com a igreja, eu creio que Ele está trabalhando também na minha vida. Amém. Todos acharam? Neemias, capítulo 1. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem um tempo determinado para tudo. E tem um tempo debaixo do céu para Ele fazer todas as coisas na nossa vida. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias. Veio o filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, que estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor continua falando. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço para ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, a casa de meu pai, pecamos. Neemias, ele soube de uma notícia que abalou muito o seu coração. Neemias não era daquele lugar, mas a família dele estava sepultada ali. E todos nós, quando recebemos alguma notícia triste, a tendência do ser humano é se entristecer, é entrar numa depressão, é se isolar. Mas Neemias, ele fez diferente. Ele se entristeceu, sim, mas ele decidiu orar. Ele orou ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo de Jerusalém, dos seus antepassados. E assim é na minha e na tua vida. Muitas das vezes estamos passando por um processo que não entendemos, mas é Deus querendo restaurar algo em mim e em você. E Neemias, então, ele decidiu no seu coração fazer um tempo de jejum. Ele decidiu se abdicar de alimento e decidiu ir diante de Deus e pedir direção de Deus do que ele deveria fazer. E assim é na minha e na tua vida, como a irmã mesmo disse, a irmã Letícia, quando a gente tem que fazer algo, a gente tem que pedir diante de Deus direção. E muitas das vezes a gente pega a prova com a nossa mão. Deus fala: deixa que eu coloque as minhas mãos, não põe a sua. Porque o jeito que Deus trabalha, gente, não é da nossa maneira.
jeito que Deus trabalha é perfeito. Eu muitas das vezes na minha vida tentei dar um jeitinho para Deus, tentei ajudar Deus, e Deus não precisa de ajuda, porque Deus é um Deus poderoso, é um Deus que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E naquele tempo, Neemias ele era copeiro do rei, e naquele tempo ele iria servir o vinho diante do rei. E antes de servir o vinho, eles experimentavam para ver se não tinha veneno, para que o rei não fosse envenenado, não fosse morto. E ele, ao se apresentar diante do rei, ele não poderia estar com semblante triste, porque ele poderia correr o risco de morte, de morrer. Mas ele estava com o semblante tão abatido que o rei percebeu e perguntou para ele por que ele estava com o rosto tão triste. E ele disse que aquilo era dor de alma, tristeza de coração. E ele perguntou para Neemias o que ele poderia fazer por ele. E ele falou para que, se o rei autorizasse, ele ir na cidade dos pais dele. Glória a Deus. Ele canta lá, bachuriana, na badaia. Igreja, eu confesso que eu estou trazendo essa palavra, mas dentro de mim está em pedaços. Ontem eu falei com a irmã Deusa, conversando com ela pelo WhatsApp. Falei, irmã, estou tão triste, meu coração está tão triste, eu não queria nem pregar. Mas eu sei que tem alguém aqui querendo ouvir uma palavra, precisando ouvir. E eu creio que tudo que eu passei até hoje, quero contar um pouquinho do meu testemunho. Eu, com 19 anos, eu perdi a minha mãe de acidente de moto. Ela tinha 34 anos, a idade que eu vou fazer ano que vem. Ela veio falecer junto com seu esposo. Eu já conhecia Jesus, só que eu não era batizada. Eu ministrava dança, eu abria culto. Só que eu decidi me afastar da presença do Senhor por 4 anos. Eu culpava Deus pela morte dos meus pais, da minha mãe e do meu padrasto. Só que Deus não tem culpa, porque tudo que acontece é permissão dele. E por conta desse problema, que é a perca da minha mãe, eu me encontrei numa depressão profunda, e onde eu tive uma doença que se chama anorexia e bulimia. Anorexia é uma distorção de imagem. Quando você se olha no espelho, você se vê o tamanho que você não é real. E a bulimia significa fome de boi. Tudo que eu comia, eu colocava o cabo da escova na garganta e eu vomitava. Eu tomava vários remédios para soltar o meu intestino. Eu achava que eu fazendo aquilo, eu iria chegar perto da minha mãe, porque eu queria morrer. E foram 4 anos com esse problema. Eu sendo casada, tendo que cuidar de uma casa, de um marido, de uma filha. E eu entrava no banheiro ali, tudo que eu comia eu vomitava. Hoje eu peço perdão para Deus, porque o alimento é Ele que nos dá. Eu joguei 4 anos fora aquilo que Deus me dava. A minha filha batia assim na porta e falava, mãe, sai daí, mãe. Por que você está fazendo isso, mãe? Só que quando a gente está cego, gente, espiritualmente, a gente não vê o mal que a gente está fazendo para a gente mesmo. E eu fiquei bem abaixo do meu peso. Eu perdi a minha menstruação, eu não menstruava mais. Eu fiquei com a menorreia. E no 4º ano que eu estava doente, eu tive também dengue. Fui parar no hospital. Tive um surto psicótico, onde eu pulei um muro, mais ou menos dessa altura assim, na metade da parede da igreja, uma cerca elétrica ligada, ele não me fez nada. Meu ex-marido foi pegar ele tomou um choque. E eu, o tempo todo eu falando, eu estou passando por um processo. Jesus vai me libertar. Eu perdi a minha mãe, eu falava no hospital, perdi minha mãe, eu perdi minha irmã. E eu creio que Deus vai me libertar. E ali eu estava já 1 semana sem dormir, como se eu fosse uma usuária de droga. Eu não dormia. Eu passava o dia e a noite em claro, virava o dia, a noite, eu acordava, eu limpava os vidros da minha casa, eu limpava os azulejos, não dormia.
E eu falava pro meu ex-marido, me leva no hospital que eu não tô bem. Ele falava, não, você tá bem. E eu fui parar no hospital, fiquei amarrada com faixa, os braços, as pernas. Precisou de 5 enfermeiros para me segurar, porque minha força, eu mesmo sendo pequena, eu tinha uma força de um leão, eles falaram. Aí as enfermeiras falaram, Rafa, a gente vai te dar uma injeção que é para derrubar uma pessoa de 100 quilos. Você vai dormir. Você precisa dormir. Eu entrei 8 horas da manhã, quando foi 6:30 da tarde, eu dormi meia hora. E ali dentro do hospital o inimigo estava lutando contra a minha vida. Chegou um jovem ali com parada cardiorrespiratória e eles colocaram aquele lenço tapume entre eu e ele, e eles monitoravam meu coração e o coração dele. E eu ouvi o enfermeiro falar assim, se ele morrer a gente vai matar ela. E eu ouvia lá fora voz de criança, espíritos malignos falando, ela tá orando, ela tá lá dentro, vamos matar ela. Eu comecei a orar, mesmo não estando com a minha mente totalmente centrada. Eu lembro até hoje, meu ex-marido pegou eu no colo, o enfermeiro falou, a gente vai te dar alta. Eu fingi que estava bem. Eu peguei, abri a porta do hospital e queria fugir. Aí veio o enfermeiro, meu ex-marido, eu peguei, segurei a gola dos dois assim, levantei e falei, Satanás, vocês não vão me matar. E ele voltou a me colocar nas faixas, me amarrar. Ali eu urinei, ali eu voltei a menstruar e ninguém me limpou. E ele falou assim, olha, se você não ficar boazinha, a gente vai te internar. E o tempo todo vinha um enfermeiro que eu creio que foi um anjo que Deus colocou ali. Que eu nunca mais vi aquele homem. Ele tinha um cabelo branquinho e ele vinha até mim e falava assim, dá alta para essa moça. Ela está passando por um processo. Ela não é louca. Ela está passando por um processo. Deus é fiel na vida dela. Ela não vai ser internada no hospital de manicômio, não. E eu lembro que quando deu meia-noite, eles me deram alta, eu fui para casa e ali começou meu processo de restauração. Eu comecei a tomar os meus remédios para dormir. Tomava diazepam, é um remédio forte, eu ficava prostrada, não conseguia fazer nada. Eu lembro como se fosse hoje, quando deu meio-dia, eu terminei de fazer toda a limpeza da minha casa, a faxina da minha casa. Meu ex-marido olhou e falou, nossa, você tá bem, né? Eu falei, eu tô bem. Ele falou, tá 90%. Eu falei, eu vou ficar 100%. Em nome de Jesus. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de cuidar da minha casa. Eu não casei para ter um casamento destruído. Quando eu casei, eu falei para Deus, Senhor, eu quero que seja para a vida inteira. Mas as coisas não são como a gente quer. Hoje, meu ex-marido já está casado novamente. Minha filha, infelizmente, não mora comigo, porque meu avô, que era do meu sangue, abusou dela. E meu ex-marido levou ela para morar com ela. E eu estou aqui em busca da restauração da minha vida. Assim como Neemias, ele buscou a restauração dos muros de Jerusalém. Eu estou dentro da minha casa, no meu quarto, todos os dias orando e falando, Senhor, restaura minha vida. Porque tem coisas que nós fazemos, e Deus faz o possível, o impossível, mas o possível Ele coloca nas nossas mãos para nós fazermos. E assim como Deus me libertou da anorexia e da bulimia, que é uma doença que acarreta muitas pessoas no mundo, modelos morrem com esse problema. Tem uma moça que se chama Isabelle Carot, ela é francesa, ela morreu com 25 anos, deu falência múltipla dos órgãos. Ela morreu pesando 25 quilos. Ela parecia uma senhora de 60 anos. Eu acompanhei toda a vida dela, porque quando eu tinha esse problema eu buscava muita informação. E é uma doença que não acarreta só pessoas que querem chegar num estado de magreza extrema, mas também lá na África. Lá na África eles têm anorexia, mas por conta que eles não têm comida. E eles chegam às vezes a chegar na caquexia. Caquexia é a desnutrição severa.
quando a gente fica com índice de massa corporal abaixo do normal. E ele sofre. E hoje eu falo para Deus, toda vez que eu vou comer, eu fecho meus olhos. Eu agradeço, Senhor, obrigada por esse alimento. Obrigada, Senhor, porque muitos não têm. Leva o alimento, Senhor, na casa da minha filha. Leva o alimento, Senhor, na casa dos meus pastores, na casa, Senhor, daqueles que necessitam. E Neemias, ele fez isso. Ele pediu cartas ao rei para que ele pudesse ir até Jerusalém. E ele foi lá. Ele foi reconstruir os muros. E se levantou contra ele Sanbalat e Tobias. Quando ele estava no alto lá, eles falaram: o que você está fazendo aí? Desce daí. Ele falou: não, estou indo numa grande obra, não posso parar. E muitas vezes o inimigo é assim na nossa vida. Ele vê que nós estamos fazendo uma obra na presença do Senhor. Ele quer nos parar. Ele quer nos tirar da posição. Porque Ele sabe que a obra que Deus tem na minha e na tua vida vai concretizar. Pode passar anos, mas a palavra do Senhor, ela é fiel. Ela não é mentirosa. Deus não é filho do homem para mentir, para se arrepender. Tudo aquilo que sai da boca dele, Ele é fiel para cumprir. E eu creio que, assim como Neemias, com a ajuda de Deus, restaurou os muros de Jerusalém, Ele vai restaurar a minha e a tua vida. Eu não sei se alguém está precisando aqui de uma restauração no casamento, uma restauração na saúde, na vida financeira, na vida espiritual. Creia. E assim como Deus fez na vida de Neemias, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Porque não há nada que Deus não possa fazer, igreja. Tem um louvor que fala: ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo é melhor te servir do que errar. É melhor a gente estar chorando nas presenças do Senhor, nos pés dEle, do que longe no mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. Tudo que tem ali é passageiro, é momentâneo, é uma alegria momentânea, é prazeres momentâneos. Mas aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é eterno. Ele fala: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é que eu tenho preparado para cada um de vocês. Há uma mansão celestial preparada lá no céu. Há uma morada. Jesus disse: eu vou, mas eu vou preparar a morada, para que onde eu estiver, vocês vão estar também. Então não se preocupe com essa leve momentânea tribulação que você está passando. Logo, logo, espera um pouquinho de tempo, vai acabar. Jesus em breve voltará. Os sinais estão se cumprindo. Nós estamos vendo aí na televisão, na internet, quanta coisa está acontecendo. A gente vê até mesmo na rua. O amor de muitos já se esfriou, mas o amor de Jesus por nós não se esfria. Pode uma mãe se esquecer de um filho que mama, mas todavia o Senhor não se esquece de nós. Ele tem o nosso nome gravado na palma das mãos dele. E quem pode tirar nós da mão dele? Ninguém. Você é escolhido, você é escolhida de Deus. Deus tem um plano na sua vida, um plano de salvação. Essa dor que você está sentindo, Jesus vai tirar. Essa dor na sua alma, que muitas das vezes você pensa assim: Senhor, não tenho mais jeito, não quero mais, não quero sair dessa terra. Mas Jesus te diz essa manhã: eu te amo, eu te escolhi. Assim como eu fiz com Elias, eu te trago pão nessa manhã e água. Come desse pão e bebe dessa água, porque longa ainda é a caminhada que eu tenho contigo nessa terra. Não acabou, não é o fim, não é a saída. Eu tenho uma vírgula, eu tenho uma continuidade para fazer na sua vida. Eu sou Deus de obra completa. Tudo que eu faço com uma finalidade. A azeitona, para sair o azeite, ela precisa ser espremida. Ela precisa passar pela prensa. Assim é nós. Nós temos que ser moídos. Deus tem que quebrar o nosso orgulho, quebrar tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. Assim como o oleiro faz com o vaso. Ele quebra, Ele quebra.
mas Ele não descarta o vaso. Ele faz um vaso novo. O vaso tem que passar por vários processos. Ele passa pela água, ele passa pelo fogo. Mas quando ele está feito, ele pode ser usado. E se torna um lindo vaso. Mas um vaso de barro, porque um vaso de barro pode ser moldado. Um vaso de vidro ele quebra, não tem como refazer. Você pode até remendar, mas não vai ficar igual. Mas o vaso de barro, sim. Glória a Deus. Jesus te ama, viu, meu irmão? Jesus te trouxe essa manhã aqui para dizer que você é escolhido do Senhor. Você já passou por tantas coisas na vida. Deus já te deu muitos livramentos. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Somente fique na posição. Porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Mas Jesus tem. Jesus tem muito. Ele quer fazer de você um pregador aqui, ó, da palavra do Senhor. Ele quer que através da sua vida muitos jovens lá fora sejam salvos. Ele te ama, viu? Ele nunca se esqueceu de você. Você tem um grande valor. Seu valor excede de finas joias. Jesus morreu na cruz, igreja. Ele passou o maior sacrifício que homem nenhum na terra suportaria passar. Ele foi crucificado, ele foi cuspido, ele foi traído. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele sentiu dores. Quando ele estava no jardim de Getsemane, ele falou para o Senhor: Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A palavra fala que ele suava gota de sangue. Então o estresse, que tamanho era que ele estava passando, porque ele sabia o que ele ia passar. Mas ele não foi covarde, ele foi fiel até o fim. Muitas das vezes a gente quer parar por pouca coisa, porque algo não aconteceu, porque algo deu errado. Mas será que se Jesus tivesse desistido, hoje a gente estaria aqui? Não. Ele foi fiel, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que hoje você e eu tivéssemos direito à salvação e à vida eterna. Eu creio que a boa obra que o Senhor começou na minha e na tua vida, Ele vai terminar. Só que a gente tem que ser fiel até o fim, mesmo chorando. Viu, moça? Essa dor que você está passando vai passar. As dores terrenas vai passar. Há um galardão reservado no céu para cada um de nós. As suas lágrimas o Senhor interpreta. Quando não tem palavras, o Senhor leva até o Espírito Santo. O seu gemido, quando você está lá na sua casa, dentro do seu quarto, no seu banheiro, Ele te vê. Quando ninguém mais te vê, você fala: Senhor, Senhor não me vê, não me esqueceu. Mas o Senhor te diz: eu não te esqueci, eu te amo. Você é preciosa para Deus. Pode o homem não te dar o valor que você merecia, mas Jesus te dá. Porque Ele te ama. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. É para um propósito, filha. Continua marchando na terra. Continua firme na presença. E grandes coisas o Senhor fará por ti. Amém. Até o que o Senhor permitiu que eu falasse. Eu creio que Deus, assim como Ele fez com Neemias, Ele vai nos levantar para que a gente possa edificar os muros que estão derrubados na nossa vida. Às vezes é a nossa vida espiritual que está caída, mas o Senhor fala: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Assim como fui com Josué, eu sou contigo. Por onde você caminhar, onde você colocar a planta do seu pé, eu sou contigo. Eu sou contigo lá na sua casa, eu sou contigo no seu trabalho. Eu sou contigo aonde você caminhar, onde você colocar a planta do seu pé. Não temas o que o homem pode fazer. O homem pode matar o nosso corpo, mas a nossa alma não.
nossa alma pertence a Deus. Que nós venhamos colocar nossa vida diante de Deus a cada dia, no altar do Senhor, porque em breve Ele vai vir nos buscar e a trombeta vai soar. Temos que estar preparados para ouvir. Quando o noivo nos chamar, para a gente ser como aquelas noivas prudentes que tinham um azeite na lamparina. É tempo de despertamento. É tempo de acordar. É tempo de deixar as coisas que desagradam Santo Deus. É tempo de deixar as coisas que desagradam ao Senhor e buscar a face dEle. Aquele que é limpo, que se limpe mais. Aquele que é sujo, que se suje. É tempo de colocar a boca no pó e buscar a face do Senhor. É tempo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É tempo de deixar as nossas vontades para fazer a vontade dEle. É tempo de esquecer daquilo que nos faz esquecer do Senhor. É tempo de parar de olhar para o passado e olhar para frente. É tempo de buscar o Senhor. O Senhor está à porta. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, a igreja. Busque ao Senhor, porque dias difíceis estão sobre a terra. Vamos passar por um momento difícil. A igreja vai passar por um momento difícil. Mas o Senhor diz essa manhã: eu estarei com vocês. Se vocês buscarem a minha presença, eu vou ocupá-lo vocês. Mas estarei passando com vocês na fornalha. Eu vou refinar muitos, eu vou passar a peneira. E vai ficar aqueles que estão diante de mim, com sinceridade, com vontade na minha presença. Busque, 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 busque na madrugada, busque de manhã, busque de tarde, busque no seu trabalho, não importa onde você estiver, busque. Ainda que você não tenha aquilo que o seu coração almeja aqui na terra, mas creia que você tem lá no céu um lugar preparado para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você quer aceitar Jesus essa manhã, se você quer se reconciliar com Jesus, venha até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, você pode estar orando pela vida dele? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa vida, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar por ele. Está reconciliado, né, irmão? Reconciliado, né? Amém? Então repete comigo assim: Senhor, essa manhã eu reconheço que andei por lugares que não te agradam. Fiz o que não te agrada. Fiz aquilo que não te agrada. Mas eu peço perdão nessa manhã. Todos os meus pecados. Lança no mar do esquecimento e restaura a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por vocês. Senhor, nesse momento apresento, Deus, a vida do meu irmão, a vida do Marcelo, Senhor. Entrego nas tuas mãos, Deus. O Senhor conhece o caminho, o Senhor conhece a vida, o Senhor sabe o que está no coração, Deus, os propósitos, os projetos, Deus. Deus, tira, Senhor, todo o peso que ele tem carregado, Senhor, todo o fardo, Deus amado. Arranca toda agonia, Deus, toda angústia, Senhor, toda aflição nesse espírito, toda aflição nessa alma, meu Deus amado. Senhor, estenda tuas mãos agora, Pai. Com teu sangue, Senhor, limpa, Deus, purifica, Jesus.
Senhor amado, da proteção, guarda ele, cuida, levanta ele, Deus, com força, Senhor, restaura a fé, restaura o amor, a esperança, Deus amado, coloca ele de pé, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido, porque ele é um vaso escolhido, meu Deus. Deus, enche ele com teu Espírito Santo, toma conta da vida dele, dando alegria, dando paz e também tranquilidade. Quebra toda a força do mal, quebra todo o poder das trevas, desfaz todo embaraço, Deus amado, toda obra de destruição contra a vida dele, toda obra de maldição contra a vida dele, Senhor, seja repreendida agora, meu Deus amado. Põe por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, e o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. As palmas para